Spoiler. Spoiler. Hoje, minha mãe mandou eu continuar falando da terceira temporada de Black Mirror. Que é a terceira temporada, sim. É a Nuke. Ó, Lu. Então, essa aparência cansada, primeiro, vamos pedir desculpa, porque essa noite o Hannibal Lecter tentou me matar a noite inteira. Foi uma noite de pesadelos horríveis. O Mads Mikkelsen, quem assiste a série Hannibal, aquele Hannibal, não o Anthony Hopkins, tentou me matar a noite inteira, então eu estou cansado. Se eu não estiver muito animado durante o vídeo de hoje é porque eu corri do Hannibal, que estava tentando me esquartejar. Mas não era meio truta, tia. Teve uma hora que eu perguntei pra ele durante o sonho: e aí, você tem carne ainda em casa? Querendo me referir, obviamente, à carne humana, porque sim, sou truta de um psicopata canibal. Mas vamos a Black Mirror. Vou falar de mais 2 episódios hoje, mais um vídeo e eu fecho a terceira temporada. Então, episódio número 3, Shut Up and Dance. Esse episódio, eu gostei muito dele. Dos episódios dessa temporada que eu assisti, isso contando o quarto que eu assisti também, esse foi um dos que eu mais gostei. Porque foi um episódio que me deixou chateado no começo e feliz no final. Vamos explicar por quê. Quem assistiu viu que é um episódio em que as pessoas de repente começam a receber mensagens porque elas foram pegas fazendo alguma coisa errada e algum chantagista maluco começa a mandar mensagem de celular para ela, mandando ela fazer coisas e mais coisas. Até aí tudo ok. Voltamos à questão do presente distópico. Em geral, Black Mirror trata ou de um futuro distópico ou de um presente já distópico, e nesse caso é um presente distópico, onde a tecnologia é usada à contramão do ser humano. E a gente conhece um rapazinho que se chama Kevin, que é um fofo, a gente vê toda uma construção de boa pessoa nele. E ele é filmado batendo uma punheta, desculpa pelo palavrão, foi sem aviso, mas ele é filmado batendo uma punheta e começam a chantagear ele. Quando você assistir o episódio, se você já assistiu, se você não assistiu, eu peço que você vá assistir antes de terminar esse vídeo. É spoiler e é um spoiler ruim. É o primeiro spoiler ruim que eu dou. Os outros spoilers eu acho que são todos spoiler besta. Mas esse spoiler é ruim. Por quê? Porque quando a gente assiste o vídeo, o tal do Kevin entra num parafuso tão louco, num medo tão grande de ser mostrado batendo a punheta, que é quase inconcebível. Primeiramente por 2 construções que eles fazem dramatúrgicas antes. Uma delas é quando 2 colegas de trabalho deles estão falando de uma mulher que mandou um vídeo, provavelmente erótico, para um deles. Então a gente já está numa sociedade onde isso é comum, não é uma coisa tão absurdamente chocante. E o Kevin entra em parafuso e começa a fazer coisas louquíssimas. Ele assalta um banco, ele luta até a morte com um cara, e no decorrer disso nós acabamos descobrindo que ele era pedófilo. Excelente reviravolta. Porque quando isso se explica, você fala assim: não, meu Deus, eu estava o tempo inteiro torcendo por este sujeitinho e ele na verdade é um monstro. Primeira coisa que me vem à cabeça é uma cena lá do comecinho, que pra mim era uma cena de construção de personagem, mostrando como ele era um rapaz legal, em que ele ajuda uma criancinha. E era uma coisa muito mais nojenta e profunda. Olhem a beleza dessa ligação, deste arco dramático. É muito bom, é muito bonito. E é principalmente bonito quando a gente acaba descobrindo que toda aquela ordalha pelo que o sujeito está passando, novamente, mundo kafkiano, o sujeito aparece num mundo onde ele sofre horrores, a gente não sabe porquê, a gente não sabe de onde, a gente não sabe como. De repente tudo faz sentido. É uma punição exterior, é alguém vingando as crianças por causa desses nojentos. Nós percebemos que além de assaltar um banco, ele acaba matando uma pessoa e ele se destrói moralmente fazendo isso. Mas desde o começo do vídeo ele já era um pedófilo e ele não era destruído moralmente. Então, que coisa linda. Não lindo ser pedófilo, essas coisas de matar pessoas, óbvio. Lindo a construção dramatúrgica que eles fazem e o peso, porque todas as pessoas
que eram chantageadas acabam fazendo coisas que elas não queriam e é uma coisa sofrida para eles não terem aquilo vazado e no final tudo é vazado do mesmo jeito, sabe? É uma sensação de que eles fizeram tudo por nada e aquilo é revigorante. Pra mim foi muito revigorante, eu achei bom. Porque num determinado momento eu falei assim, nossa, eles não vão contar pra ninguém. Não, eles contam mesmo assim, todo mundo se ferra, no final todo mundo se fode, bem feito, porque é nojento. Mas falando fora dessa questão, vamos pensar agora na questão tecnológica, uma coisa que eu achei muito bonita. Eles, por causa da tecnologia, por causa da chantagem que a tecnologia propicia e através da tecnologia, eles são sequestrados em liberdade. Olha que coisa linda, olha que conceito magnífico eles conseguem desenvolver neste episódio. Uma pessoa que é obrigada a fazer uma série de coisas e que nós durante muito tempo acreditamos uma pessoa boa se afundando moralmente dentro de um sequestro em liberdade. É um conceito muito louco isso é muito fora, não é muito fora da realidade, é totalmente dentro da realidade, mas é muito fora da minha imaginação, sabe? Tipo, parece aquele programa Além da Imaginação. É muito punk você imaginar que existe possibilidade de alguém te sequestrar em liberdade. E é tão bom, foi um alívio dramatúrgico para mim, eu tenho que dizer isso muito claramente, foi um alívio dramatúrgico quando eu descobri que o cara era pedófilo. Isso é horrível de se dizer, eu sei, é nojento dizer isso, mas não foi um alívio que ele fosse pedófilo, foi um alívio dramatúrgico, porque desde o começo do vídeo eu tô assim, que cara otário, deixa o povo vazar isso, o que tem, o povo vai ver seu pinto, e daí? Mas aí, tipo, tinha toda uma coisa muito mais profunda. E eu estava esperando por isso. Eu estava ansiando por isso. E eles me deram o que eu esperava. Então, parabéns dramaturgicamente. Personagem mal, ruim, bem feito, foi punido. E a cena final em que ele é capturado pela polícia, ela é linda. Você vê a destruição moral e espiritual daquele sujeitinho, onde ele se levou por uma falha moral. E aí nós não vamos discutir aqui o que é pedofilia, porque eu não tenho espaço, não tenho saco, nem conhecimento suficiente para falar se isso é uma doença ou uma perversão moral. Mas, em dramaturgia, ele tem uma falha moral, e aquela falha moral leva ele para o buraco. E a gente torce, quando a gente descobre, para que ele vá mais e mais e mais para o buraco. Falta alguma coisa? Não. Falei tudo. Episódio 4, San Junípero. Em alguns momentos, em algumas redes sociais, eu ouvi falar muito desse episódio. Dentro da terceira temporada, eu ouvi falar muito do primeiro episódio, que é aquele que as pessoas são avaliadas, que é um episódio muito bom, é um futuro distópico. E desse episódio eu também ouvi falar muito. E eu não estava entendendo por quê, porque eu não tinha visto. Obviamente, não tem como entender. Mas eu comecei a assistir o episódio. Eu entendo o motivo. O motivo é lateral ao episódio, na verdade. Eu não acho que o motivo é realmente do episódio. E esse episódio me deixou, contrário ao que aconteceu no episódio 3, esse episódio me deixou feliz durante grande parte do episódio e decepcionado no final. Vamos entender por quê. Primeiro é o episódio onde durante um tempo você não entende nada do que está acontecendo. As pessoas lá têm uns complexos de Cinderela. Da meia-noite todo mundo tem que ir embora. Você não sabe por quê, você não sabe pra onde, você não sabe como. De repente elas tudo tem De Volta para o Futuro. É um mashup fantástico, percebam. Eles pegam Back to the Future, De Volta para o Futuro, Cinderela, que mais que eles pegam aqui? Eles pegam uns outros filmes loucos, assim, uns outras histórias doidas, mistura tudo, faz um bolinho e joga lá. E o episódio começa nos anos 80. O episódio começa nos anos 80. Uma das primeiras coisas que fala é 1987. Que uma mulher lá conseguiu cantar, sei lá o quê. Não presta atenção nessa parte. Mas é 1987. E aí eu já fiquei assim, nossa, eles vão fazer um passado distópico. Isso é uma das coisas mais fantásticas que alguém pode fazer dramaturgicamente. É perverter um conhecimento passado que nós tenhamos. Por exemplo, Quentin Tarantino, no Bastardos Inglórios, ele faz com que a Shoshana, que é aquela menina loira, né? A judia, Shoshana, com que a Shoshana exploda o Hitler. Nós todos sabemos que, infelizmente, o Hitler não foi explodido em Paris. Nós todos desejávamos isso terrivelmente para ele. Que maus que nós somos. Não.
Nós somos bonzinhos, nós desejávamos que o Hitler explodisse. Com todo o alto escalão nazista, porque obviamente não era só o Hitler sozinho que fazia aquelas coisas malucas de Hitler. Mas o Quentin Tarantino inventa um filme, ele cria e ele consegue recriar a história. Então ele não faz um passado distópico, mas ele reescreve o passado, porque a ficção nos dá essa possibilidade. E por um minuto eu pensei que eles iam fazer um passado distópico. Mas eu fui percebendo que aquilo não tinha muita lógica, porque no passado não tinha nada de distópico, não tinha nada de tecnológico. Eu falei assim, então isso está em outro lugar. E a conversa vai indo, a conversa vai indo, a conversa vai indo. Eu fui ficando sem entender direito, até que num determinado momento você descobre e você compreende que são pessoas que estão em eras. Eles podem escolher a época do passado em que eles queiram estar. E aí eu já entendi, mesmo sem eles mostrarem antes, que eles tinham alguma tecnologia no futuro que fazia com que eles voltassem àquelas épocas. Durante um momento eu achei que eles estavam voltando no tempo, então eu achava que era Back to the Future mesmo, mas não, eles não têm um DeLorean. Infelizmente, o DeLorean era um ótimo carro, eu amava o DeLorean. E o professor Emmett Brown, todo mundo tem que amar o Emmett Brown. Mas eles fazem o quê? Eles têm um tipo de tecnologia em que eles recriam a mente da pessoa, eles fazem um upload da mente da pessoa, e ela pode escolher a época do ano, a época do ano também, mas a época do passado em que eles queiram viver. E duas meninas se conhecem na década de 80, elas começam a ter um romance, e elas se apaixonam, e tem toda aquela historinha de que aí uma não estava preparada, não queria, e tá Vocês sabem que eu não gosto dessas coisas melosas. Nós já sabemos disso, vocês que me acompanham, que agora aumentou o número de 3 para 20, eu acho que eu já disse isso uma vez. Vocês 20 que me acompanham sabem que eu não gosto dessa nhenhenhê. Mas tudo bem, era uma coisa interessante, era um romance que não tinha sido tratado como foco até agora, um romance homossexual. E as meninas são muito simpáticas. Durante um momento eu achei que uma das meninas era a Ygritte do Jon Snow. Não era. E eu acho que eu fui levado a isso porque um dos caras que aparece no episódio anterior é o Bronn, o amigo do Jaime Lannister. Estou fazendo um crossover com Game of Thrones, que eu sou apaixonado por Game of Thrones. Mas não era a Ygritte, infelizmente. You know nothing, Jon Snow. E elas têm toda uma vidinha até que elas vão se conhecer. Aliás, lembrei os outros 2 filmes. Ó, Cinderela, De Volta para o Futuro, Mar Adentro e um filme do Jack Black que chama O Amor é Cego em português. Eu acho que eles chamam alguma coisa Hal. Shallow Hal. Shallow Hal. O Amor é Cego, que é um filme do Jack Black com a Gwyneth Paltrow. Olha que mashup louco que eles fazem. Então até agora nós descobrimos que as senhorinhas têm uma vida no futuro e elas são já idosas. Uma delas sofreu um acidente quando se sumiu e tem toda uma história chororô, bonitinha, tá interessante. E ela passou 40 anos internada, ela nunca teve vida porque ela passou 40 anos em estado vegetativo. Então San Junípero, que é o mundo criado à parte, é onde ela realmente tem vida, onde ela pode fazer coisas que ela nunca pôde, porque ela sofreu um acidente com 21 anos. E a outra foi uma mulher que se casou, que teve uma filha, mas ela sempre sentiu atração por outras mulheres. Então é um romance que vai se construindo e é muito bonitinho. E num determinado momento, quase no finalzinho do episódio, e aí, a hora que aconteceu a briga, eu falei assim, nossa, isso aqui vai ficar bom mesmo. Quase no finalzinho do episódio, elas têm uma discussão em que a Kelly, que é a mulher que foi casada, que está, eu presumo, câncer, é uma doença invasiva, eles não dizem qual é a doença, mas eu presumo câncer, e ela começa a brigar com a York, que é a moça que sofreu o acidente, e durante a discussão a York, muito egoisticamente, quer que a Kelly fique em San Junípero, e a Kelly já tinha dito que não queria, por causa do marido dela, e não sei o quê, e ela conta que ela teve uma filha, que a filha morreu, e o marido resolveu não ficar em San Junípero, porque como ele poderia estar lá sem a filha? E aí voltam, a Kelly, a menina que sofreu o acidente, a York, ela já morreu, e quando você morre você pode fazer um upload eterno para a nuvem e morar em San Junípero para sempre. Ela escolheu fazer isso, e era isso que ela queria que a Kelly fizesse, e a Kelly não queria fazer. E aí voltamos para a Kelly na vidinha normal dela, que ela é uma senhorinha muito fofa, ela é uma senhorinha extremamente fofa, e a gente pensa assim, nossa, vai terminar com essa nota melancólica. Não. A menina termina, a Kelly resolve fazer eutanásia, ela decide morrer, ela morre, e no final ela tá junto com a York. Eu sei, é raro a gente ver um filme, um livro, uma peça, ou alguma coisa que tenha um romance gay que termine bem.
Isso é um caso lésbico. Algumas lésbicas não gostam que a gente chame de gay, mas gay eu usei no termo homossexual em geral, ok? Não me crucifiquem ainda. É raro a gente ver um romance homossexual que termine bem, que as pessoas terminem felizes e juntas para sempre. Concordo que isso é uma nota positiva e uma nota estimulante para que as pessoas se sintam confortáveis em ter os seus romances homossexuais. E eu sempre me senti confortabilíssimo em ter os meus romances homossexuais, mesmo não tendo visto nunca um que terminou bem. Não é porque nunca aconteceu que quer dizer que nunca vai acontecer. Isso é uma frase da Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen. Mas toda a construção dramatúrgica levava para uma postura muito firme e muito rigorosa da Kelly. E num determinado momento ela constrói a personagem, nessa briga que eu falei, ela constrói a personagem de um modo tão amplo, de um modo tão grandioso. Ela não era egoísta, ela não queria ficar ali porque ela sabia que a filha dela não ia estar ali. Então existia um peso naquela escolha, não era uma escolha fútil, eu só não quero vir para San Junípero e ficar com a minha namoradinha York. Não era só isso, era o fato de que ela não teria a filha dela. E isso eu achei bonito, eu achei isso de uma densidade dramática muito grande para a personagem. E acaba, e a menina acaba junto, ela resolve mudar tudo e nós não somos explicados por que ela teve essa decisão. Foi só porque o amor vence tudo. Mas tudo bem, porque eles conseguem fazer uma revitalização de um processo muito legal, que é um filme espanhol fantástico, que se vocês não assistiram, assistam, que é o que eu falei, Mar Adentro. Porque Mar Adentro é um filme onde uma pessoa resolve, um cara, ele luta para ter eutanásia, é uma história real, eu não vou lembrar o nome do cara. Eu sei que quem faz o filme é o Javier Bardem, o ator que faz o cara. Ele mergulhou um dia no mar e rompeu uma vértebra, alguma coisa assim, ficou tetraplégico. E aí ele resolveu que ele queria cometer suicídio, porque não permitiam a eutanásia dele. E aí ele convoca um bando de amigos para ajudarem ele. E eu não vou dar spoiler do filme, vocês vão assistir o filme. Porque o filme não merece spoiler. Se um dia eu for fazer um vídeo sobre o filme, eu falo do filme, meto spoiler. Mas aqui eu só vou falar que ele chama um bando de amigos para ajudar ele. Assistam, Mar Adentro é fantástico. E eles conseguem revitalizar isso, porque eles questiona-se, fala-se sobre eutanásia de leve, é uma discussão que nem aparece direito neste episódio, mas é uma coisa que acontece. E a história da menininha que... Você entende a psicologia da York, o egoísmo dela, a vontade de viver, a vontade de ter a Kelly para ela, quando você descobre que ela passou 40 anos em estado vegetativo. Você entende a personagem e ela se constrói muito bem e é forte essa construção. Mas a construção materna e poderosa, a Kelly diz umas frases lindas, que a York não vai entender o que são 49 anos juntos do cara, o companheirismo que ela passou junto do marido, 49 anos, o que são ela diz uma coisa mais ou menos assim, você não vai entender o que são 49 anos de tédio, de risadas, de desejo e de amor. O texto é mais bonito, assista o episódio e decore o texto, porque o texto é lindo, eu decorei parcialmente. Mas é isso, sabe? E aí quando você coloca ela desistindo de não existir, porque ela diz que ela acredita que quando acabar, acabou mesmo, ela desistindo de não existir só porque o amor vence tudo, eu acho que isso passa uma mensagem tão princesinha da Disney e de um modo bastante empobrecedor pro episódio, que estava sendo construído de um modo, para mim, muito bom. Mas continuamos. Black Mirror continua sendo uma série fantástica. Eu vou sentir falta se eles não fizerem um episódio de passado distópico. Eu quero agora um passado distópico, porque eles me prometeram isso voltando nos anos 80. E que década estranha. Vejam os anos 80. Era muito estranho aquilo. E as roupas dos anos 90 também eram horríveis. Pelo amor de Deus. Vejam lá. Comentem aí, conversem comigo, vamos discutir sobre Black Mirror. E na próxima semana, talvez eu volte com The Crown, porque se vocês não assistiram, vão assistir The Crown. Tá na Netflix, é uma série maravilhosa. Eu falei dos 5 primeiros episódios de The Crown num vídeo atrás. É uma série perfeita, eu já assisti tudo. Eu só não fiz um vídeo ainda sobre os 5 últimos episódios, são 10 episódios só. Mas merece ser visto e vocês merecem ter a experiência que é The Crown.
e merecem a experiência que é Black Mirror. E agora cuidado na hora que forem dormir pro Hannibal não aparecer pra vocês também, porque é um porre correr daquele homem a noite inteira. Até mais.